abrir lá em Efésios, irmãos, capítulo 4. Nós estamos nessa segunda parte da epístola que fala do nosso andar. Como nós devemos andar no Senhor. Porque o Senhor, Ele também quer uma herança. Ele preparou uma herança para nós. E nós somos a herança dele. Então, nós estamos sendo preparados para que o Senhor, Ele adquira essa herança. E como nós temos falado, tudo que agrada o Pai, somente quem agrada o Pai é o Filho. Não existe nada fora do Filho que agrade o Pai. Então, qual é o trabalho do Senhor na igreja hoje? É o que nós estamos vendo no capítulo 4, 5 e 6 de Efésios. O Senhor está edificando um corpo. Está edificando uma noiva. Para que essa noiva, para que esse corpo seja conforme o cabeça. Para que essa noiva seja conforme o noivo. Então esse é o trabalhar, e é isso que nós estamos vendo nessa segunda parte da epístola aos Efésios. Amém, irmãos? Isso só para fazer uma recapitulação. Então nós estamos aqui no capítulo 4, versículo 7, onde nós entramos nessa seção da diversidade. Nós vimos a primeira seção, que é do amor, a segunda seção, que é da unidade, que há somente um corpo e somente um espírito, há somente uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Então essa seção foi a seção da unidade. Mas a unidade de Cristo, há diversidade. Por isso a multiforme sabedoria de Deus. Ela é expressa onde? Na igreja. Então a igreja, apesar de nós vivermos e termos essa unidade do Espírito e da fé, essa expressão, ela se dá numa diversidade de dons. Então nós entramos aqui no versículo 7, nessa seção da diversidade, quando ele fala: e a graça foi concedida a cada um. Então cada um recebeu uma graça. Então a seção da diversidade. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo que ele quis distribuir. Então, na semana passada, nós vemos o que significa o versículo 8 e o versículo 9, quando ele fala que, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós vimos lá em Salmo 68, nessa mesma passagem que fala que ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, lá em Salmo 68 fala que ele recebeu homens como dons, inclusive rebeldes. E esses homens que ele recebeu como dons, como presente do Pai, ele concede à igreja nos tempos da graça. Então ele recebeu homens como dons, como presentes, e ele dá à igreja homens como presente. Esses homens que são presentes do Senhor para a igreja, são dons, a gente não pode confundir com os dons do Espírito, que fala em Coríntios, capítulo 12, em outras passagens. Esses dons aqui, que o Senhor distribuiu à igreja, concedeu à igreja, são homens que foram dados como presentes para a igreja, para que a igreja fosse edificada. Então ele fala aqui no versículo 9, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, ele mesmo doou, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. Então o Senhor concede homens para a igreja. Alguns são apóstolos. E o que é ser um apóstolo? Um apóstolo é alguém que é enviado. Isso que quer dizer a palavra apóstolo. Enviado para edificar igrejas, para fundar igrejas. Assim como no início, na igreja primitiva, houve aqueles 12 apóstolos do Cordeiro, que primeiramente foram discípulos. Ali a gente pode incluir Matias. Alguns falam que não existe mais apóstolo hoje, que só existiram aqueles 12 apóstolos que andaram com o Senhor, que conheceram o Senhor, que tocaram no Senhor, viram a caminhada e caminharam com o Senhor, viram a sua morte, presenciaram, testemunharam a sua ressurreição, viram o Senhor ascendendo, subindo aos céus. Então, alguns falam que somente estes, os 12, podem ser considerados apóstolos. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que a palavra diz que haviam outros apóstolos, que não somente os 12. O mais conhecido é quem, irmãos? Paulo. Paulo era considerado um apóstolo do Senhor. Mas também outros, irmãos, eram também apóstolos. Não como aqueles 12 que viram o Senhor, que tocaram no Senhor, mas apóstolo no sentido de enviado. Enviado às nações para fundar igrejas, né, para plantar igrejas e cuidar de igrejas. Então, hoje em dia, nós também temos apóstolos. Porque na palavra diz que Barnabé também era um apóstolo. Vamos lá, Atos capítulo 14. Atos 14. Atos 14, versículo 14. Amém? Pode ler, Lucimar. Amém. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão gritando. Então, nesse versículo, a gente percebe que, a gente lê, que Barnabé também era considerado um apóstolo. Porque era alguém que foi enviado pelo Senhor para plantar igrejas e para fundar igrejas naquelas regiões por onde eles andavam. Tito também era outro que era considerado apóstolo. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 23. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Pode ler ali. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Alguém tem uma versão diferente? São os mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Essa é a versão mais comum que a gente São embaixadores das igrejas. que aparece nas versões, né? Embaixadores, mensageiros. Cooperador. Oi? Embaixadores. Embaixadores. Cooperador também. Mas a palavra aqui no grego é a mesma. Apóstolo. É aqui a versão que a Aline trouxe aqui, né? Tito é considerado apóstolo também. Mas o tradutor, não sei se por uma conveniência, né? Por achar que Tito ele não era um apóstolo, assim como Paulo era. Então ele quis usar uma outra palavra, trazendo uma ideia um pouquinho inferior. Mensageiro, cooperador. Mas a palavra aqui no grego é a mesma, é apóstolo. Então Tito também era considerado um apóstolo. E existem outras passagens que falam que Timóteo também era considerado apóstolo.
Então, nos dias da Igreja da Graça, inclusive hoje, nós também temos apóstolos. Não apóstolos autodenominados apóstolos, porque existem vários aí, né? Apóstolo não sei quem. Não esses, irmãos. Mas apóstolos que foram concedidos pelo Senhor. É o Senhor que concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E apóstola? Nossa, tem até apóstola. Hoje tem até apóstola, né? Bispa. Bispo, apóstola. Hoje tem de tudo. Mas quem são considerados apóstolos? É aqueles que são enviados às regiões. Então, os irmãos hoje podem ver no nosso meio, na nossa época presente, quem são os apóstolos de hoje. Que o Senhor envia a várias localidades para poder edificar e plantar a igreja. Nós conhecemos apóstolos. Muitos chamam hoje em dia de obreiros, que é a mesma coisa. O obreiro é aquele que é enviado para a obra. Então a gente usa a palavra obreiro. Mas esse obreiro que vai em várias regiões é o mesmo apóstolo. É a função de edificar e de plantar igrejas. Então, não só esses o Senhor concedeu à igreja, mas concedeu também profetas. Então, hoje também há profetas no meio da igreja. E quem são os profetas, irmãos? São aqueles que falam por inspiração de Deus. São aqueles que têm a palavra rema. Aqueles que têm uma palavra que serve para uma conjuntura atual da igreja. É aqueles que trazem o coração de Deus para determinada assembleia. O que será que o Senhor quer fazer em uma determinada assembleia? Qual é o coração de Deus, o propósito de Deus para uma determinada assembleia? Porque o Senhor tem propósito, irmãos, para todas as assembleias. A gente não está aqui ao léu. Ele tem um propósito com cada grupo de irmãos. E quem é que traz esse entendimento, essa visão do próprio Deus, do coração de Deus, do que ele requer de cada assembleia? É o profeta, que é usado pelo Senhor para expressar a mente atual de Deus. Então, os irmãos, nós como irmãos, né, devemos buscar compreender o coração de Deus, irmãos, para o momento atual que nós estamos vivendo. E o profeta, o que ele faz? Ele exorta. Ele é chamado para exortar. E quando a gente fala exortar, né, não é somente trazer o chicote. Exortar também tem o sentido de consolar os irmãos. De levar os irmãos a um arrependimento diante do Senhor. Então esse é o papel do profeta. Entender, compreender o coração de Deus e o propósito dele por uma determinada assembleia. Então, na assembleia, deve ter, é saudável que tenha profetas. Então, que os irmãos, que nós possamos nos colocar aos pés do Senhor para compreender o coração dele, para que a assembleia caminhe de acordo com o coração de Deus. Caminhe na direção que o Pai quer que a assembleia caminhe. E quem são esses, irmãos? São os irmãos da própria assembleia. Não é ninguém de fora que vai chegar aqui e dar uma direção sem ter comunhão com a assembleia. Para cada assembleia, o Senhor tem algo. Quando a gente lê lá em Apocalipse, a gente vê que existem cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E para cada igreja, o Senhor requer uma coisa diferente. Ele não quer a mesma coisa de Pérgamo do que de Éfeso. Ele requer coisas diferentes. Para Sardes, ele requer uma coisa. Para Filadélfia, é outra. Então, cada assembleia deve ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqueles que convivem com os irmãos e buscam compreender o coração do Senhor são aqueles que o Senhor vai usar para direcionar a assembleia. E os apóstolos caminham pelas igrejas e pelas assembleias, né? Ajudando os irmãos, dando uma direção mais geral e não específica para a assembleia, né?
Mas o Senhor não só deu apóstolos e profetas, ele deu também evangelistas. Todos nós temos que evangelizar. Esse é um papel que todos nós temos que desempenhar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas existem aqueles irmãos que têm um dom mais específico, têm um coração mais voltado para o evangelismo. Que quando ele fala, ele tem uma graça tal que ele consegue convencer com mais facilidade. Então, esses são os evangelistas que o Senhor concedeu à igreja. Quando o irmão fala, o irmão tem uma graça, uma carga, ele tem uma capacidade maior do que outros irmãos. Não que os irmãos não devam evangelizar, né? Assim, as oportunidades surgem a cada um nas suas circunstâncias. Lucimar faz vários relatos, né? Da onde ela está, ela aproveita a oportunidade para falar do Senhor. A Aline é a mesma coisa, relatou hoje aqui que numa oportunidade ela tocou no Senhor. Isso é evangelizar, né? É falar daquilo que você crê. E existem evangelistas no nosso meio, né? Que tem esse dom, que tem essa capacidade, que tem essa carga no Senhor. Roberto é um evangelista. É reconhecido como um evangelista. E a esposa, como está caminhando junto, né, também é um evangelista, né? Está aprendendo, caminhando com o marido. Então, esses irmãos têm uma capacidade especial de levar as pessoas a Cristo. Eles têm mais êxito nesse trabalho, né? Mas não só esses, irmãos, o Senhor concedeu a igreja. O Senhor também concedeu pastores e mestres. Alguns irmãos entendem que esse papel de pastor e mestre caminha junto. Não é que um irmão é pastor e outro irmão é mestre. Mas alguns irmãos entendem, tem outros irmãos que vêm diferente, né? Mas tem alguns irmãos que entendem que o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque um pastor, ele deve ser apto também a ensinar. Só que mais especificamente, quem é o pastor? É aquele que tem o dom do cuidado, o dom de ouvir os irmãos, de cuidar das ovelhas, né? Ele tem um dom de apacentamento, escutar o problema do irmão, né? De estar ali, indo na casa do irmão, buscando entender qual é a circunstância do irmão, quais são as dificuldades do irmão, né? Dar uma direção, uma palavra de sabedoria, consolar os irmãos, trazer os irmãos mais para perto, para a comunhão. Então, olha a importância de nós termos pastores no nosso meio. Porque às vezes a ovelha faz o quê? Ela se dispersa, né? Ela vai por caminhos tortuosos. Eu já vi o irmão falar que muitas vezes o pastor tem que fazer o quê com a ovelha? Ele tem que quebrar a perna da ovelha. Porque a ovelha, às vezes, é uma ovelha rebelde, né? É uma ovelha que não escuta o pastor. Então, para a ovelha não se afastar do rebanho, ela tem que ter uma perninha quebrada. Os irmãos falam isso, né? É claro que é no modo figurado. Ninguém vai quebrar a perna de ninguém, né? Mas o pastor ele tem que ter a capacidade de exortar e abrir os olhos do irmão para o caminho que o irmão está trilhando, que a ovelha está trilhando. E trazer essa ovelha nos ombros, carregando essa ovelha, que não é um trabalho fácil, um trabalho de pastor, né, para junto do rebanho. Então, a necessidade de nós termos pastores que são aptos também a ensinar. E também o Senhor concedeu homens como presentes que são os mestres na palavra. São aqueles que entendem e conseguem discernir os mistérios da palavra de Deus. E trazer compreensão à Assembleia, aos irmãos, do que o Senhor deixou na sua palavra. São irmãos que se dedicam ao estudo da palavra, né? Suam a camisa, leem não somente a Bíblia, mas livros que ajudam, livros espirituais, né? Que ajudam a compreender a suma da palavra de Deus. De Gênesis
a Apocalipse. Então, esses irmãos são necessários, irmãos, e são dados pelo Senhor como presentes à igreja. Mas eu posso dizer uma coisa, irmãos. Como esses irmãos que são dados como presentes, como esses irmãos sofrem. Então, o Senhor, na proporção do dom de Cristo, na medida do dom de Cristo, ele concede à igreja esse presente. Mas muitas vezes a igreja luta contra, rejeita. Pode falar. Não, eu lembrei do meu sogro falando. Eu falei, você queria tanto ter o dom de cura, aí você não fica pedindo, não. Melhor você ficar do jeito que você está mesmo, senão você vai ser mais cobrada. A galera continua assim. Não fica pedindo, não. Lembrei pra você. Quanto mais o Senhor dá, né, pro vaso, né, mais o vaso vai ser provado, né? Então, você também pensava mais ou menos da mesma coisa, né? Mas isso é uma realidade, irmãos. Não tem nada de errado nesse pensamento. Né? A gente tem que estar ciente de que nós fomos chamados não somente para crer no Senhor, mas também para padecer por Ele. Esse é o nosso chamamento. Né? A gente pedindo ou não, ele já deu um encargo. Sim. O encargo você já tem. Então você já vai padecer, já vai ser odiado só porque ele habita agora dentro de nós espíritos. Sim. Só isso, você é odiado. Aí já tem um problema certo. Então, irmãos, qual é o papel desses irmãos que foram dados pelo Senhor para a igreja? Esse papel dos irmãos é um papel de estimular os irmãos. É um papel de edificação. Vamos voltar lá a Efésios, capítulo 4. Porque ele fala no versículo 12 qual foi o propósito do Senhor dar esses irmãos à igreja. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos nos debruçar nesse versículo, irmãos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados à igreja para aperfeiçoar quem, irmãos? Para aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar os santos para quê? Para que os santos desempenhem o seu serviço. Para quê, irmãos? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, para que os apóstolos foram dados, André? Para que a igreja fosse edificada. Para que os profetas foram dados à igreja? Para que a igreja fosse edificada. Para que os pastores, evangelistas e mestres foram dados para a igreja? Para que a igreja fosse edificada. Para que os santos foram dados à igreja, irmãos? Para que a igreja fosse edificada. Então, no final das contas, irmãos, a igreja é edificada pelos santos. Não tem nada requentado. Não. Não é somente o apóstolo, não é somente o profeta, o evangelista, o pastor e mestre que vai edificar a igreja, não, irmãos. Eles vão preparar os santos para que toda a igreja trabalhando junto, a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos. Isso que é para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Dos santos. Então, os santos têm que ser aperfeiçoados. O evangelista tem que formar outro evangelista. O mestre tem que formar outro mestre. Até que todos cheguemos, irmãos, à unidade da fé. Mas tem irmãos que pensam assim, eu já dou o dízimo, eu já dou a oferta, então vou ficar sentado lá na minha. Eles que se virem, eles que trabalhem. Esse não foi o propósito do Senhor. Quando ele deu alguns para apóstolos, profetas, pastores e mestres evangelistas.
O propósito do Senhor, irmãos, é que os santos fossem aperfeiçoados, para que os santos funcionassem. Aquilo que o irmão Burke falou na reunião de quarta-feira. Você não pode depender de outro irmão ficar comendo alimento requentado, irmão. Cada irmão tem que ser aperfeiçoado, para que cada irmão desempenhe o seu papel e o seu ministério no corpo de Cristo. Somente assim o corpo de Cristo será edificado. Não seria enganado, né? Ele usou bem, né? É a próxima etapa, né? Então, o propósito do Senhor é que a igreja seja edificada, conforme o cabeça que é Cristo. Não edificada de qualquer maneira. Porque existem muitos edificando a igreja, com muitos materiais. Só que alguns materiais, quando forem provados pelo fogo, eles vão perecer e outros vão ser purificados. Então, com que material a igreja está sendo edificada? Isso depende da edificação de cada um. Cada um veja como edifica. Então, os santos têm que funcionar, irmãos. Nós temos um trabalho a fazer, irmãos. Cada santo na igreja tem um serviço a ser desempenhado. E isso, irmãos, esse serviço a ser desempenhado, ele vai terminar quando? Quando que termina esse serviço? Versículo 13. Quando que termina esse serviço, Nélia? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ah, irmão, o trabalho não é pequeno não, irmão. O trabalho não é pouco e o trabalho não é fácil. Por isso que depende de todos os santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando Paulo fala isso quer dizer o quê, Kátia? Que nós não temos ainda uma unidade de fé. Nós lemos lá no início, no versículo 4, e no versículo 5 do capítulo 4, né? Que há um só Senhor e uma só fé. Essa fé, do versículo 5, é aquela fé fundamental. É aquela fé inicial. É aquela fé que crê no Filho de Deus, que ele morreu por nós, e que se nós crermos nele, como Deus, Filho de Deus, nós temos a salvação eterna. A vida vem habitar em nós. Essa é a fé que todos nós temos. Para ser filho de Deus, tem que ter essa fé, do versículo 5. Mas essa fé do versículo 13 é uma outra fé. Melhor dizendo, é o complemento daquela fé inicial. É a fé da caminhada. É a fé da carreira. É a fé que nós vamos adquirindo, perseverando e conhecendo a palavra de Deus. Quando você vai para o Senhor e nasce de novo, você não conhece toda a palavra. Você não conhece toda a sua herança. Você não conhece tudo que o Senhor reservou para você. Você não sabe de tudo que o Senhor é para você. Então, ao longo da caminhada, você vai adquirindo essa fé. Você vai compreendendo a palavra de Deus. E algo que você cria de determinada forma, amanhã você vai crer de outra forma. Porque você vai sendo apresentado à palavra pelos mestres, pelos pastores, pelos evangelistas, por esses homens dons. Então, nós não chegamos ainda, irmãos, na unidade da fé. Mas porque nós temos a unidade do Espírito, nós temos que perseverar nesse trabalho. Não é porque um irmão pensa diferente de mim que eu vou brigar com esse irmão e me separar desse irmão. Nós ainda não temos a unidade da fé. A fé fundamental, nisso nós não podemos discutir. O fundamento que é Cristo, né? Se o irmão pensa diferente do fundamento, é outra coisa, é heresia. Agora, a fé da caminhada é uma fé que nós vamos crescendo nela, compreendendo a palavra. Então, em determinados assuntos, nós vamos ouvir uma versão, nós vamos ouvir outra versão, porque nós estamos caminhando para alcançar
essa unidade de fé, irmão. E aí, o que acontece? Além de alcançar nessa unidade de fé, a gente vai ficando mais maduro, né? Você vai tendo mais conhecimento, aprofundando na palavra, ficando mais maduros. Quando houver essas questões que não são fundamentais, mas nos são apresentadas de forma diferente, a gente tem uma opinião. Ou você concorda nisso, ou concorda com aquilo. Entendeu? Então, a nossa maturidade, ela vai fazer toda a diferença nessa caminhada. Por isso é que não pode ser bobinho. Por isso é que não pode ser criança o tempo todo. Para que você possa se posicionar, para que você cresça também, né, na tua maturidade. Tem algumas coisas que eu não tenho muito, mas tem outras coisas que eu considero que o que eu entendo é suficiente. Vai ser suficiente lá? Não sei. Né? Mas eu estou caminhando, estou entendendo, estou amadurecendo. E aquele, que nem o Mário falou agora, que pensa diferente, a gente vai ouvir o irmão, se puder não ouvir mais, para não confundir muito. Entendeu? Sim. E só pontuar uma coisa aqui, irmãos, que muitas vezes a gente... Já escutei muitas vezes isso, né? Ah, irmão, esse aí é um assunto secundário. Não liga para isso não se mete nessas coisas. O fundamental não é Cristo? O fundamental não é crer em Cristo? Então deixa isso para lá. Totalmente errado, irmão. Não é porque o assunto não é fundamental que nós temos que descartar o entendimento dele. Porque se nós temos que avançar e crescer para que nós cheguemos a uma unidade de fé, como que nós vamos deixar assuntos que são, digamos, periféricos de lado? Como que nós vamos entender a suma da palavra? Como que nós vamos conhecer plenamente Cristo? Se os assuntos que ele deixou para nós na palavra, nós não queremos tocar porque vai gerar divergência, vai gerar opiniões, né? Vai gerar questionamento. Não, nós não devemos fugir desses assuntos. Nós devemos ir aos pés do Senhor para compreendermos a verdade pelo Espírito. Porque o Espírito, qual é o papel dele na igreja hoje? Nos guiar a toda a verdade. Não só parte da verdade. O trabalho do Senhor e do Espírito é nos edificar em Cristo. Edificação. Para isso ele deu os homens dons. Para que os santos fossem aperfeiçoados e desempenhassem o seu ministério conforme o coração do Senhor. A gente vê muitos edificando de qualquer maneira, com qualquer material, irmãos. Por quê? Porque não querem se aperfeiçoar na palavra. Então a gente vê muitas coisas sendo feitas em nome do Senhor, que quando o Senhor voltar, ele vai falar o quê, irmãos? Senhor, eu fiz tanta coisa no seu nome. Expulsei demônio, né? Curei, preguei no seu nome. E o Senhor vai fazer o quê, irmãos? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, fazer algo separado de Cristo. Então, olha a importância dos assuntos secundários. Isso afeta a nossa caminhada. Isso afeta a nossa carreira. O entendimento errado de assuntos que são periféricos vai afetar a nossa caminhada em Cristo, irmãos. Se nós entendemos um assunto errado, isso vai nos desviar do caminho correto. Então, os irmãos que são dados pelo Senhor, são dados para a igreja, para edificar os santos no Senhor, primeiramente para que a igreja seja aperfeiçoada e para que o corpo de Cristo seja edificado. E no segundo momento, é o que ele vai falar aqui, ó, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, os assuntos secundários, os irmãos podem ser levados ao erro. E esse não é o coração do Senhor para o seu corpo.
Todo o depósito foi dado à igreja, irmãos. Então a igreja tem que compreender todo o depósito que foi dado a ela. A versão está diferente. Sim. Levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então a versão dela fala de ondas teológicas. Eu nunca vi essa versão, primeira vez. Teológicas. Ondas teológicas. Por quê? Porque quem ensina vai tomar por base o quê? A palavra. Né? Ninguém vai falar alguma coisa sem usar um versículo bíblico. Mas mesmo usando a Bíblia, irmãos, o ensino pode trazer um erro. E desviando quem? Os incautos. Aqueles que não estão atentos. Os meninos. Né? Então, o segundo propósito desses homens dons que foram dados à igreja é para que nós não sejamos mais meninos, agitados de um lado por outro por moda doutrinária. O que está na moda hoje, irmãos? Qual é a moda doutrinária de hoje? Parede escura. É você satisfazer suas vontades, né? É você ver o Senhor como um Papai Noel que faz a sua vontade, que não cobra nada, não vai cobrar nada de você. Né? Essa é a onda teológica, que não dói a ninguém. Aquilo que não dói, irmãos, não transforma. Aquilo que não dói, não transforma. Então, esse serviço que nós temos que desempenhar, irmãos, não pense que não haverá dor nele. Haverá, né? Haverá oposição, haverá rejeição. Se o Senhor foi rejeitado entre os seus, e ali ele não pôde fazer muitos milagres, né? Porque o profeta não tem honra na sua própria casa, não é por isso que nós vamos parar, irmão. Porque é até que cheguemos ao unidade da fé. Irmão. Não pode parar antes. Então, até que cheguemos, nós temos que trabalhar. Quem é que tem que trabalhar? Só os apóstolos? Só os profetas? Só os evangelistas? Todos os santos têm que trabalhar. Então não sinta confortável de vir para a reunião, sentar, ouvir, ir para casa e viver sua vida, irmão. O Senhor não quer que você seja uma boa mãe somente, uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário. Ele não quer que você seja só isso, irmão. Ele quer que o caráter de Cristo seja formado em você e você ajude outro irmão para que o caráter de Cristo seja formado nele. Essa é a obra do ministério, irmãos, que cada um de nós tem que desempenhar. Então, Hebreus vai nos trazer uma exortação. E Hebreus fala o quê? Pelo tempo decorrido, muitos de vocês já deveriam ser mestres, mas ainda necessitam de leite, irmão. Como é que a igreja vai ser edificada assim? Como que o corpo de Cristo vai ser edificado cheio de menino na casa de Deus? Que não consegue discernir uma palavra que escuta, uma pregação que escuta. Vai engolindo tudo, vai aceitando tudo. Por quê? Porque muitas pregações que são feitas soam bem aos ouvidos, caem bem aos ouvidos. Eu gostei dessa palavra. Essa palavra aí foi boa. Essa palavra foi uma palavra suave. Né? Não deu nada, só trouxe coisa boa. Então, muitos são levados por ondas teológicas, a versão da Aline, né? Porque é agradável. E hoje, irmãos, eu queria terminar um pouco mais cedo, por quê? Só finalizando aqui, né? Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, a verdade tem que ser em amor, não separada disso, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Então, o corpo tem que crescer conforme a cabeça, que é Cristo. De quem todo o corpo, olha o versículo 16, irmãos.
todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de quem, irmãos? De toda a junta. Segundo a justa cooperação de quem? De cada parte, irmão. Do Roberto, da Kátia, do Nélio, do André, da Lucimar, da irmã, da Tereza, da Araci, do Malvino, do Caleb, da Aline, da Kátia Cristina, do Maicon, dos irmãos que não estão aqui, de cada parte, irmãos. De cada parte, efetua o seu próprio aumento. Então, os santos, eles geram o próprio aumento, quando cada um dos santos está sendo edificado. O seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, não é somente o Espírito Santo sozinho que vai edificar a igreja. É o Espírito Santo com a cooperação dos santos que estão sendo aperfeiçoados pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Essa é a dinâmica da igreja. Não é uma posição de destaque que o apóstolo vai ter. Não é um ofício de destaque que o profeta vai ter. Não, eu sou profeta. Eu sou mestre. E você está lá em destaque. Não. Você vai servir os irmãos para que os irmãos funcionem. E se tiver que padecer, você vai padecer. Se tiver que sofrer, você vai sofrer. Para que o corpo seja edificado pelos santos. Para que os santos funcionem, irmãos. Não se acomode no seu lugar. Amém. Não se acomode, irmão. O Senhor quer ver você funcionando. Ah, já sou uma boa esposa. Já está suficiente. Não está. Quem é que você está edificando? Por isso que temos que dar muito fruto, né? Para que vades e dê muito fruto. E para finalizar, eu queria trazer um entendimento para os irmãos. Que eu julgo ser bem importante e pertinente, né? Pelo fato do que aconteceu semana passada. E o meu papel aqui é alertar os irmãos, abrir os olhos dos irmãos, para que nós não sigamos ondas doutrinárias. Então existe algo na palavra que nós temos que ter cuidado, irmãos, muito cuidado, ao interpretar a Bíblia. Porque muitas coisas que o Senhor conquistou para nós já são nossas. Porque Ele conquistou para nós. Então, tudo que o Senhor conquistou para nós é nossa herança, já pertence a nós. Não quer dizer que aquelas coisas que o Senhor conquistou para nós já são efetivas na nossa vida. Amém? Como que isso se chama no estudo da Bíblia? É o já, mas ainda não. Os irmãos já escutaram isso? Já, mas ainda não. Eu vou explicar para os irmãos o que isso quer dizer. É uma tensão que existe na palavra de Deus de coisas que já são nossas, mas nós ainda não tomamos posse. Por exemplo, onde nós estamos assentados em Cristo, irmãos? Amém. Mas nós não estamos aqui? Mas nós também já estamos lá. Essa é uma tensão que existe na palavra de Deus. Já, mas ainda não. E existem vários versículos que nos mostram isso. Vamos ver alguns. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Amém? Posso ler? Hebreus, capítulo 2, versículo 8.
Amém? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O já, mas ainda não. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por meio de todo homem. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Quando os irmãos falarem amém, posso ler. Amém? Fala assim, amados, agora somos o quê, irmãos? Agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. É o já, mas ainda não. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. Primeiro João 3, 2. É aquele versículo que eu falei no início, né? E juntamente com ele nos ressuscitou. Alguém aqui já morreu? Ainda não. Mas ele fala que nós já ressuscitamos. Amém? É o já, mas ainda não. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos lá, porque o Senhor conquistou isso para nós e lá é o nosso lugar. Mas nós ainda estamos aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Vamos voltar a Hebreus. Michael, é como uma herança que você conquista do pai. Né? Pai, Isso. mas você ainda não tem posse dela. Mas já é tua. Mas já é tudo. Você pode falar que já é teu, mas você ainda não está eficazmente tocando naquilo. Esperar 18 anos para poder Isso é. Hebreus, ficar maduro. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Voz grave do Malvino, lê lá. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que está escrito aqui, André? Como está na sua versão aí? A última parte do versículo 14. Para que destruísse, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então diz o que aqui, irmão? Que o Senhor, ele participou da morte para que destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tem o poder da morte? Quem é que tem o poder da morte que está escrito aqui? É o diabo, certo? Ele tinha. E fala que Deus destruiu. Ué, É porque ele tem lá no Apocalipse. como que ele destruiu? Não, mas como que aqui está escrito que Deus destruiu? O Senhor destruiu quem tem o poder da morte, que é o diabo, e o diabo está aí. Me fala aí, como que é isso aí? É o já, mas ainda não. Ele já destruiu na cruz, já está destruído. Mas quem é o príncipe desse mundo? Quem é que governa esse mundo? Não é Satanás? Como que vai explicar esse versículo? Se ele já destruiu, como que ele está reinando aí? Espiritual, né? Só disseram que é espiritual, tem a carnal. Não, é o já, mas ainda não. Porque na cruz, Jesus conquistou tudo, destruiu seu inimigo. Mas existe um período
que isso que ele conquistou vai se efetivar. É o já, mas ainda não. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos que entender essas coisas. Então, o irmão na quarta-feira trouxe vários ensinamentos aqui equivocados. E eu tenho que alertar, porque é meu papel alertar os irmãos, de que todos nós seremos ressuscitados quando o Senhor voltar. Errado. Porque ele leu o versículo que fala que os que estão em Cristo serão ressuscitados. Tem duas ressurreições. E quem é crente, quem nasceu de novo que não está em Cristo? Ele não fez a diferença do que é estar em Cristo e do que é Cristo estar em nós. Existe uma diferença. E o irmão juntou tudo. Ah, se eu sou crente, eu estou em Cristo. Não, não está. Não está em Cristo. Quando você peca, você está em Cristo? Porque se você estivesse em Cristo, você não pecava. Se você está em Cristo, você vai fazer a vontade de quem? A sua ou de Cristo? Se você faz a sua vontade, você não está em Cristo. Apesar de Cristo estar em você. Cristo estar em você é uma coisa, e você estar em Cristo é outra coisa. Você estar em Cristo é isso que nós estamos lendo em Efésios capítulo 4. É você ser aperfeiçoado em Cristo. Você ser edificado nele com a ajuda dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É você estar desempenhando o seu papel na edificação do corpo. É você estar negando sua vontade para fazer a vontade dele. É você andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Isso está em Cristo. Mas o irmão misturou tudo. Se você está em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Trouxe um ensinamento equivocado. E se você crê nisso, você vai caminhar de forma equivocada. Porque você vai achar que seus problemas estão resolvidos. Ah, se todo mundo vai ser ressuscitado na primeira ressurreição, os que estão em Cristo, por que eu vou me preocupar com uma disciplina? Ele não fez a diferença do que é Hades, do que é Tártaro e do que é Gêena. Ele chamou tudo isso de inferno e falou que nem o irmão vai ser lançado no inferno. Não é isso que a palavra diz. Existem crentes cristãos que vão ser disciplinados na era vindoura. Tanto na Geena, como numa prisão, como nas trevas exteriores. Isso está nítido na palavra, irmãos. Então o irmão trouxe o ensinamento de que todos os nossos problemas em Cristo estão resolvidos. Estão? Amém, estão. Mas existem etapas a se cumprir. Vamos ver mais um versículo? Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também Chamou. Isso já aconteceu, irmão? O Senhor já nos chamou? Já foi efetivado isso em nossa vida, irmãos? O Senhor chamou cada um aqui? É para responder, irmãos. Chamou, amém. Chamou, ele já chamou. E os que chamou, ele fez o quê? Nós já fomos justificados em Cristo, irmãos? Amém. Ele já morreu e já nos justificou. E os que justificou, ele fez o quê, irmãos? Glorificou. Nós já fomos glorificados? Não. Não. Nós estamos nesse corpo aqui ainda. Ser glorificado é ter o corpo de Cristo, na sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo glorificado. Ele podia passar pela parede. Por isso que ele falou que de repente, né, você vai estar andando de dentro para fora, porque o Espírito de Deus habita em nós, então no piscar de olhos. Vai ser esse corpo glorificado. Isso, vai ser glorificado na ressurreição e no arrebatamento. Na primeira ressurreição. Ele falou, olha, é tão rápido que o Espírito já habita dentro de você, você busca a palavra para você não ser enganado, você vai estar andando no caminho e vai ser glorificado. Mas é algo no futuro. De dentro para fora. Ainda não aconteceu. Nós não fomos glorificados. Glorificado é o quê? É ter o corpo de Cristo, conforme ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou, ele podia passar pela parede. Ele poderia desaparecer de um lugar e aparecer no outro. E isso é ter um corpo glorificado. Como em Deus, pela obra de Cristo na cruz, isso já é uma realidade espiritual que vai acontecer quando nós formos ressuscitados e arrebatados, ou arrebatados aqueles que não morrerem, né? Paulo já pode falar aqui que ele nos glorificou. É o já,
mas ainda não. Já é uma realidade porque Jesus já conquistou na cruz. Assim como ele destruiu Satanás, e Satanás está aí até hoje, governando esse mundo, é o já, mas ainda não. O destino de Satanás é qual? É ser destruído. Ele já é derrotado. Qual é o nosso destino? Ser glorificado. Mas é lá na frente. Porque Satanás ainda vai ser preso, vai ser lançado na prisão, mas vai ser solto ainda e vai enredar muitos. Somente depois disso que ele vai ser efetivamente destruído. Então os irmãos entenderam o que é o já, mas ainda não? Ele já está condenado, mas ainda não. Mas ainda não foi efetivado. Nós já fomos glorificados, mas isso ainda não aconteceu na nossa realidade presente. Somente no arrebatamento nós teremos o corpo efetivamente glorificado. E ninguém que não está glorificado pode subir ao terceiro céu. Já aconteceu a primeira ressurreição? Não. Então, nenhum santo ainda foi glorificado. Se nenhum santo foi glorificado, nenhum santo ainda adentrou o terceiro céu. Exceto o Senhor que foi glorificado e aquele feixe que foi ressuscitado junto com ele. Que feixe é esse? É aqueles santos de Mateus 27 que, quando Jesus ressuscitou, eles saíram do sepulcro. Aqueles, sim, como primícias, como aquele feixe que está lá em Números, capítulo 13, foram ressuscitados e estão nas regiões celestiais. O resto dos santos, irmãos, ainda não ressuscitou, porque não houve a primeira ressurreição, e se não ressuscitaram, não foram glorificados. E se não foram glorificados, eles não podem estar no céu. Estão aguardando ainda a primeira ressurreição. Então, nós necessitamos, irmão, de ter cuidado quando nós estudamos a palavra de Deus. Muito cuidado com cada versículo e com cada palavra. Porque o que aconteceu naquele episódio do lava-pés? O que Pedro falou? O Senhor queria lavar os pés dos discípulos, né? Pegou uma toalha, pegou uma bacia. Pedro falou o quê? Os meus pés não vai lavar, Senhor. Meus pés não. O que o Senhor respondeu para ele? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ó, Pedro não era salvo? Não era do Senhor? Como é que Pedro não ia ter parte com o Senhor? Porque ter parte com o Senhor é diferente de ter parte em Cristo. Ter parte em Cristo, todos os santos têm. Agora, ter parte com Ele é diferente. É uma vida crucificada que nós temos que viver para estarmos em Cristo, para daí nós podemos participar da primeira ressurreição. Porque aqueles que não estão em Cristo não participarão da primeira ressurreição. Esse é o entendimento correto da palavra. Então a gente tem que ter cuidado quando lemos a Bíblia para não sermos enredados e levados para um lado e para o outro por vento de doutrina. Temos que ter muito cuidado e muita calma para discernir o que é falado. Né? E eu achei algo bastante indelicado do irmão ter vindo numa assembleia sem conversar com os presbíteros do assunto que ele ia trazer, para saber qual é o entendimento dos irmãos sobre determinado assunto. Isso é uma delicadeza e uma coisa que não se faz. Trazer um assunto sem saber o que os irmãos pensam sobre aquele assunto. E traz um dano para a Assembleia. Esse tipo de atitude traz um dano para a Assembleia. Porque nós estamos caminhando aqui há anos, buscando edificar os irmãos numa verdade, e às vezes, por um descuido que a igreja tem, que os irmãos têm, um dano é trazido. Né? Então nós temos que ter bastante cuidado. É claro que são assuntos secundários, isso não vai tirar a salvação de ninguém, pode ficar tranquilo. Se você pensar diferente, pensar igual, não vai tirar a salvação de ninguém, mas vai atrapalhar a caminhada dos irmãos. Amém, irmãos?